Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Hugo e eu ajudo advogados a vencerem a insegurança e a dominarem a advocacia na prática em juizados especiais. Hoje a gente tem um tema que eu poderia falar horas, né, e nunca ia esgotar, né, que é tudo que eu aprendi 10 anos avaliando e analisando sustentações orais na turma recursal dos juizados. Afinal, existe um padrão, existe pelo menos uma dica, uma direção que mostre qual é a sustentação oral que convence? É isso que eu quero trazer para vocês aqui. Isso é o aquecimento para o workshop de prática em juizados que vai acontecer na próxima semana, tá? Essa semana aqui, a gente está tendo lives, aulas ao vivo, todos os dias às 15 horas, e na próxima semana a gente vai ter o workshop de prática em juizados aí com um material já direcionado realmente para você vencer a insegurança e dominar a prática em juizados. Nesse evento de aquecimento aqui, eu separei temas assim que são fundamentais. Você precisa realmente dominar esses temas para você ter um bom desempenho em juizado. É isso que a gente espera de você, né? Após essa semana, tá? E após o workshop, é que a minha missão é transformar você num advogado melhor nessas 2 semanas aqui. Sobretudo depois do workshop, que aí a gente tem um material já direcionado para isso, certo? E essa semana aqui a gente tem, né, porque não cabe tudo em uma semana. Você deve imaginar, né, que eu passei 10 anos como assessor de juiz em turma recursal. Então, para eu resumir tudo isso em uma semana, né, tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho para mostrar para você em uma semana, é impossível, né? Então, eu venho cada vez mais aumentando o período em que eu me dedico a passar, a transmitir isso para você. E sobre a sustentação oral, né, eu já quero começar dizendo que a gente tem é muito importante você sustentar. E, né, antes de tudo, eu preciso já dizer que eu sempre defendi que você sempre sustente. Essa é a minha posição, tá? Sempre faça a sua sustentação oral, sempre requeira e faça a sua sustentação. Por quê? Porque é o momento em que você tem a atenção do juiz. É o momento que você garante que ele está te dando atenção, tá? Eu vou contextualizar para vocês a realidade, basicamente como é que funciona a estrutura do julgamento e tudo mais. Mas você precisa saber que não é só o juiz que analisa seu processo, para começar. E segundo, que mesmo que ele tenha pego o seu processo ele mesmo para fazer, o volume é grande. Então, é muito importante que você sustente. Mas, nesse ponto, eu tenho que fazer um alerta para você. Na atual circunstância em que a gente está de audiência e sustentação oral por videoconferência, eu precisei flexibilizar essa minha orientação para você. Porque o que acontece? A dinâmica da audiência e da sustentação oral por videoconferência é muito, muito mais lenta. Muito mais lenta. Eu sou da época em que, quando eu cheguei lá, tá? Na turma recursal, cada relator, são 3 relatores, tá? Na turma recursal, que é o segundo grau dos juizados. Segundo grau, entre aspas, tá? Me permita chamar assim, só para ilustrar melhor para você. Naquela época, 10 anos, 11 anos atrás, quando eu cheguei, a gente tinha, em média, 40 processos por relator numa sessão de julgamento. Era uma sessão razoável, né? Uma sessão normal.
né, tinha essa quantidade de pessoas. Mas, isso aí, né, 40 por relator, sendo 3 relatores, então o processo tinha, a sessão tinha lá, né, seus 120 processos numa sessão, e era uma sessão tranquila para você acompanhar. Né? Inclusive, naquela época não era nem necessário pedir a sustentação oral previamente, você chegava lá e sustentava o seu processo. Naquela época, essa era a realidade. Hoje, 10 anos depois, eu cheguei a participar de sessões de julgamento em que cada relator tinha ele 200 processos na pauta. 200 processos na pauta, né? Ou seja, 600 processos em uma sessão de julgamento. E aí, você vai perceber que, né, isso não é humanamente possível. Mas, de alguma forma, aquilo fluía. Eram sessões bem complicadas, bem difíceis, né? Eu chegava às 8, saía às 8. Muitas vezes isso aconteceu, né? 12 horas de jornada, né? Para não mentir, eu saía para almoçar e voltava. Mas era extenuante, mas acontecia. Hoje, com as audiências e as sessões de julgamento por videoconferência, não é possível você colocar 200 processos por relator em uma sessão. Não é possível, simplesmente não acontece. A dinâmica é muito mais, se arrasta muito mais, né? Depende da pessoa estar conectada, aí do servidor contatar previamente o advogado, daí cai, daí alguma falha técnica acontece. Então, hoje, a turma recursal, que normalmente já representa um gargalo nas sessões de julgamento, ela vai mostrar para você um gargalo ainda maior, porque não é possível colocar um grande número de processos naquela sessão, justamente porque a dinâmica da sessão por videoconferência é muito mais lenta. Então, qual é a minha ressalva aqui? Continuo afirmando, é muito importante que você sustente. Muito importante é quando você garante que você, de fato, teve a atenção do juiz, a atenção plena ali naqueles 5 minutos, mas pondere. Hoje, pondere se é necessário a sustentação oral. Pondere, porque se você pedir sustentação oral nesse momento, nesse contexto em que tudo está acontecendo por videoconferência, seu processo vai entrar numa fila aí que ninguém sabe quando é que ele vai sair. Né? Eu já imagino, inclusive, né, o caos que será quando as sessões puderem retornar a ser físicas, presenciais. Né? Porque realmente já tem uma retenção muito grande de processos. Tem muitos processos lá aguardando julgar e o gargalo ficou ainda mais estreito, porque hoje, normalmente, você tem 20 processos numa pauta. Né? Então, imagina, 10%, né, do que seria o normal. Isso falando da Bahia, só para dar um exemplo. Eu quero só dar um contexto aqui, né, a sustentação oral, porque a gente não está seguindo, logicamente não dá para dar um curso do início ao fim, com detalhes e aprofundamento. Então, eu preciso contextualizar você, pelo menos, quando é que você vai sustentar, em que situações você vai sustentar, quando é que seu processo chega nessa fase, nesse momento de sustentar, né? Rapidamente, o processo ele começa com a queixa, né? Com a queixa do autor. Às vezes ele presta a queixa diretamente ao servidor do juizado, ou eventualmente ele vai, né, buscar você advogado, e aí você vai estar com ele ali para ele te explicar, e aí você vai, logicamente, né, redigir sua petição inicial e apresentar no juizado. O processo começa assim, né? Enfim, a gente tem logo em seguida a apreciação da liminar, se for o caso,
a audiência junto com a contestação, e aí vem a sentença. Depois da sentença, a parte insatisfeita tem a condição tem a possibilidade de apresentar o recurso inominado, de interpor o recurso inominado. O recurso inominado, então, é o 90% das situações em que você vai sustentar na turma recursal. Tá? É justamente a turma recursal, que é uma espécie de segundo grau do juizado, né? Reunindo 3 juízes que atuam realmente em juizado e que já atuaram no primeiro grau, né, em juizado mesmo, e aí um juiz vai ser o relator, ele vai pegar o seu processo para analisar, relatar e apresentar na sessão qual é a proposta de decisão dele, o que é que ele entende como justo naquele caso ali para ser decidido. Então, é aí, nesse momento em que o processo subiu para a turma recursal, né, já com o seu recurso nominado, por exemplo, e as contrarrazões ao recurso apresentadas pela outra parte, aí o processo é incluído em pauta. No momento em que o processo é incluído em pauta, é quando você pode requerer a sustentação oral. E aqui já vem o meu alerta, que a sustentação oral ela deve ser requerida na maioria dos casos. Tá? Você deve requerer, você deve informar ao juiz que pretende sustentar oralmente as suas razões, como recorrente ou como recorrido. Tá? E aí o processo vai para sessão de julgamento e chega o dia em que ele vai ser julgado, e é aí, nesse contexto, em que você vai proferir as suas razões de recurso. Isso é o básico fundamental, tá? É o normal, é o que acontece em todos, né, em todas as circunstâncias. Mas, por exemplo, há turmas recursais, há estados em que a sessão é separada. Então, você tem uma sessão onde o processo ele pode ser julgado virtualmente, que é, né, o caso em que o processo ele vai ser julgado sem sustentação oral e não precisa ser levado a uma sessão. A sessão ocorre internamente, né, entre os juízes ali. É como se fosse o plenário virtual lá do Supremo, por exemplo. Tá? Então, não tem sustentação oral. É por isso que eu falo, atualmente, para você evitar requerer a sustentação nos processos mais simples, né? Porque o seu processo, então, vai cair nessa regra de julgamento eletrônico virtual, né? Sobretudo se for aqui na Bahia, por exemplo, é assim que funciona, e aí você não precisa, né, de uma sessão para isso. O processo vai ser julgado internamente, os juízes discutem internamente e o processo vai ser, e a decisão vai ser publicada, ponto, sem a sua participação. Mas então, nesse contexto em que você quer sustentar, e aí, né, você deve informar, tem formas, tem maneiras de você informar que você informar ao juiz que você quer fazer a sustentação oral. Tem formas específicas. Na Bahia, por exemplo, não é através de uma petição, você sinaliza no sistema, né, como é que você quer fazer a sustentação oral. Isso enfim, tem tutorial disso no site do próprio tribunal, tá? Mas, de todo modo, é importante que você leve ao conhecimento do juiz que você pretende fazer a sua sustentação oral, que é aí que você vai ter, é aí que ele vai levar o seu processo para uma sessão específica em que vai dar a oportunidade à sustentação oral. Do contrário, seu processo vai ser julgado no fluxo, né, sem uma sessão de julgamento, e aí você não tem nem a chance de requerer. O processo vai ser julgado quando você perceber, a decisão já vai ter sido publicada. Mas vamos lá, esse contexto aí é o de que você vai ter, de fato, né, a sua chance de sustentar. Mas eu costumo dizer que a melhor sustentação oral, uma sustentação oral efetiva e de fato convincente, ela começa muito antes desse momento em que você vai subir à tribuna e proferir as suas razões, tá? Começa muito antes. Quando é que ela começa? Ela começa na petição.
Que petição, Hugo? Todas. Todas as petições que você apresentar no processo, sobretudo inicial, contestação, recurso e contrarrazões. Essas peças são fundamentais para construir uma boa sustentação oral. Isso aí é o básico, tá? Por que o que você está me dizendo isso? Porque a sua sustentação oral, ela não vai poder trazer novidades. Não é para isso a sua sustentação oral. A sua sustentação oral é para mostrar, chamar a atenção do juiz de tudo que já está no processo. O que já está no processo. Você não vai trazer novidade. Isso lá na frente eu vou te falar que termina prejudicando se você fizer. Tá? Você vai prejudicar o seu cliente, enfim, você pode até tentar remendar algum equívoco seu, uma omissão, enfim, mas o ideal é que você não faça isso, tá? Antes de avançar nesse tema, eu quero já te advertir, tá? Que eu não estou tratando aqui da sustentação oral que engana. Não é a sustentação oral que usa de um artifício. Não, você sabe que não é isso que eu ensino aqui, né? Não, isso é completamente contra o meu jeito de pensar, tá? E o princípio não é esse. O que eu quero te mostrar aqui é como é que você leva a sua mensagem de modo claro, eficiente e convincente para o juiz. Às vezes você tem razão e não consegue expressar isso, tá? Esse é o nosso compromisso aqui, tá? Essa é o nosso objetivo, tá? Então, primeira coisa para a gente ter uma petição inicial, para a gente ter uma sustentação oral que convence, é cuidar para que tudo que você precise dizer já tenha sido dito em suas petições, ou petição inicial, contestação, recurso e contrarrazões. Por quê? Se você chegar na frente do juiz, na sustentação oral, para dizer a ele algo que não está no processo, você acabou de dar um tiro no pé. Pode ser que você convença o juiz por alguns minutos ou alguns dias, né? E aí ele vai decidir, inclusive, de acordo com aquilo que você falou ali, se você pegar o juiz num momento de distração. Mas a verdade é que a outra parte vai apontar que aquilo não aconteceu daquela forma, ou que aquela petição não existe, ou que aquele documento não existe, e o juiz vai, logicamente, né, se a outra parte for habilidosa o suficiente, em embargos de declaração, ela consegue reverter aquela decisão. Tá? Então, não caia nessa armadilha de querer dizer ao juiz que existe um documento e aquele documento não existe. Não queira fazer isso. Então, a primeira coisa, né, que eu quero dizer para você é o que não fazer, que é justamente tentar enganar o juiz. Tá? Não tente enganar o juiz, apresentar argumentos que não foram apresentados antes em suas petições, sobretudo no seu recurso ou nas suas contrarrazões, se você é o recorrido, tá? Enfim, falar de documentos, falar de fatos, circunstâncias, pleitos. Quantas vezes eu já vi o recorrido subir na tribuna para defender, por exemplo, vamos lá, vamos dar um exemplo muito claro aqui. Né, uma ação de indenização por dano moral, tá? O juiz fixou R$5.000 de indenização por dano moral. E aí, você tem lá, né, o autor ficou inconformado com a decisão e recorreu. O réu simplesmente se silenciou, então concordou com aquela indenização, aquele valor fixado, né? E o autor ele recorre querendo, então, a majoração da indenização. Quando chega na sustentação oral, o recorrido, em razões de recurso, ele quer pleitear a redução ou a exclusão da indenização. Não houve esse requerimento, né? A chance de ele fazer esse pedido já acabou, já precluiu há muito tempo.
né? Se ele não recorreu, né, já transitou em julgado aquele trecho ali. O que pode acontecer, no caso, é o juiz majorar a indenização em observância ao recurso, em acolhimento ao recurso da outra parte, do autor. Mas não poderia, por exemplo, excluir. Então, amigos, essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês, tá? Não usem a sustentação oral para enganar o juiz. Isso não vai dar certo, e no futuro, eu sempre digo isso, você pode estar numa comarca enorme, pode estar num estado enorme, e aí você acha que, porque tem uma multidão de pessoas acompanhando ali o seu julgamento, que você tem uma sensação de anonimato, né? Você está ali, você não tem muitas pessoas falando, você não tem muita gente, você tem muitas pessoas falando, muitos advogados, e você acha que o juiz não vai lembrar de você. Olha só, ele pode até não lembrar do seu nome, mas ele vai lembrar do seu rosto. E quando você voltar lá para sustentar, ele já vai ter o pé atrás com você. Se o juiz pegar você não tentando usar de um artifício aí que não seja bacana. Tá bom? Então, preste atenção nisso. Outra coisa que você deve evitar na sustentação oral é o debate. A sustentação oral não é o momento de você debater, né? E eu sei que você vai ouvir, eventualmente, a outra parte mentir, ou faltar com a verdade, ou omitir alguma coisa, ou, enfim, maquiar os fatos de algum modo, e isso, né, eu sei, sobretudo a depender do dia, pode ser que isso ressoe em você de um modo mais agressivo e você precise, de um modo mais efusivo, contrapor as palavras do advogado, né, da outra parte. Mas não é o momento de debater, tá? Você pode, né, enfim, né, requerer a palavra pela ordem e tentar esclarecer, se for, né, se eventualmente você conseguir que o juiz conceda a palavra para você novamente, se por acaso você já falou. Mas de maneira nenhuma queira debater com os julgadores, tampouco com o advogado da outra parte. Por quê? Porque o momento de debater, os debates, eles acontecem na audiência. E a sustentação oral não é audiência. Ali você tem normalmente 5 minutos para proferir as suas razões e falar tudo que você puder, né, de modo efetivo, convincente, para levar, para esclarecer ao juiz tudo que você quer falar. Não caia na tentação de debater, porque isso também pode demonstrar, pode transparecer ao juiz uma certa insegurança, talvez até falta de razão, porque perceba que quanto mais errada a pessoa está, maior é o tom de voz dela. Então, normalmente, no momento em que aquilo, né, vai se tornar uma discussão mais acalorada, porque você ouviu a parte mentir ou omitir, ou, enfim, né, alterar a verdade de algum modo, e aí você pode se sentir ofendido, ofendida com aquilo e queira rebater aquilo de um modo mais efusivo, inclusive tomando a fala da pessoa, enfim, o que, enfim, vai ficar feio para você no fim das contas, mesmo que você esteja coberto de razão. E no fim das contas, pode parecer para o juiz que você está realmente querendo brigar porque você não tem razão, né? Então, é importante que você mantenha a calma e que você evite o debate. Logicamente, se você tiver condição de rebater aquilo ali que ele falou, você pede a palavra normalmente pela ordem e explica que, na verdade, você quer demonstrar, ou, enfim, afirmar que a outra parte faltou com a verdade, e aí você, enfim, e sobretudo, leve provas, né? Leve provas não para você exibir, leve anotadas e aponte, no processo, no evento X, no local X, na página X, esse documento contrapõe tudo que a parte falou aqui, tá? Em vez de você debater, você vai simplesmente apontar
né, de um modo preciso, cirúrgico, qual é o documento que mostra que a outra parte está equivocada no que está falando. Qual é a sua missão na sustentação oral? A sua missão na sustentação oral, primeiro você precisa conhecer bem o posicionamento dominante no seu estado sobre o tema, objeto, o núcleo da discussão na sua ação, tá? É fundamental que você saiba isso. Hugo, como é que eu sei? Como é que eu sei quais são os entendimentos que predominam no meu estado, na minha turma, etc. e tal? O primeiro passo que você pode dar é conhecer os enunciados do FONAGE, tá? Os enunciados do FONAGE. Quem está inscrito no workshop ganhou, literalmente ganhou. E se você não viu ainda, corra no seu e-mail e você vai ver lá no seu e-mail que eu mandei para você os enunciados do FONAGE organizados por assunto, tá? É um livro que eu fiz para mim, na verdade, no fim das contas. Depois percebi que ele era muito bom e merecia ser compartilhado, tá? O que são esses enunciados do FONAGE? Rapidamente, para quem não tem o contexto, os enunciados do FONAGE simplesmente mostram qual é o entendimento dominante entre os juízes que trabalham em juizados, que oficiam em juizados, e que normalmente são entendimentos que predominam. Normalmente os enunciados são seguidos. Hugo, eu preciso conhecer esses enunciados. O juiz precisa conhecer e seguir? Não. O juiz não tem a obrigação de seguir os enunciados do FONAGE. Normalmente, o juiz conhece e segue, mas ele não tem a obrigação de seguir, tá? Mas é comum que eles sigam, é comum que eles acompanhem os enunciados, porque a tendência hoje, né, é que antigamente, né, essa reclamação ela era muito mais comum, dizendo que os juízes não tinham um entendimento uniforme e que cada juiz julgava do jeito que queria. Isso existe hoje ainda, óbvio, mas no passado isso era muito mais evidente. Hoje, os juízes buscam um entendimento uniforme, eles buscam, olha, o que é que eu posso seguir aqui para evitar uma decisão surpresa, uma decisão que entre em descompasso com o resto dos outros juízes, até com os outros juízes do Estado, como é que isso funciona? Olha só, então, é isso que eles fazem, eles buscam os entendimentos uniformes. É lógico que, às vezes, o juiz não concorda com aquilo ali. Aquilo tem alguns posicionamentos que ele não concorda de jeito nenhum e aí ele não vai seguir. Mas, normalmente, ele busca um guia. E os enunciados são um dos principais guias, tá? A gente tem outros que eu vou falar ainda no decorrer. Na sexta-feira, na aula de sexta-feira, eu vou falar tudo sobre isso, como é que o juiz pensa, quais são os caminhos que ele trilha antes de chegar numa decisão. Mas o que eu posso dizer para você é que, se você vai fazer uma sustentação oral, conheça os enunciados do FONAGE. Só isso, Hugo, e aí eu estou pronto? Não. Isso aí é o básico basicão. Além disso, você precisa saber se no seu estado tem enunciados a respeito também daquele tema, daquela questão que você está discutindo ali, né? Os estados, cada turma recursal, colégio recursal dos estados também pode expedir enunciados. E aí eu digo para você, dê preferência, se houver eventualmente algum enunciado que colida com os enunciados do FONAGE, se tiver algum enunciado local que colida com os enunciados do FONAGE, dê preferência ao enunciado local. Perceba que os juízes ali, no seu estado, na sua comarca, eles conhecem os enunciados do FONAGE. Eles conhecem. E eles se deram ao trabalho de expedir enunciados diferentes em contraposição ao enunciado do FONAGE. Então, você tem ali mais do que um sinal
concreto de que eles vão seguir o enunciado local, tá? É outra dica. E a terceira dica, e essa aí é fundamental, né, é indispensável, é assistir às sessões de julgamento do seu estado, tá? Porque só assim você começa a entender como é que eles raciocinam e os entendimentos predominantes ali, tá? Tem coisa que você não vai... tem coisa que você não encontra na Lei 9.099, tem coisa que você não encontra no CDC, por exemplo, numa lei, coisa que você não encontra em enunciado do FUNAGE, nem em enunciado local, mas se você participar das sessões de julgamento com alguma frequência, você vai ver que os entendimentos ali você vai começar a colher e vai entender muito mais facilmente tudo que começar a acontecer nos seus processos. Então, amigos, continuando, primeiro é isso, tudo parte de conhecer o posicionamento da turma, tá? Para você fazer uma sustentação oral realmente efetiva. Depois disso, o que é que você tem que fazer? Você tem que saber se suas razões ali, se o entendimento da turma é favorável ou contrário ao que você defende no seu recurso ou nas suas contrarrazões. Porque a sua missão agora vai ser ou mostrar para o juiz que o seu processo, ele se encaixa perfeitamente no precedente, né, que estabeleceu aquela decisão ali uniforme daquela turma. Então, digamos que você está numa turma que entende que a mera cobrança indevida não gera indenização por dano moral. E você quer defender, né, justamente o seu cliente teve uma cobrança indevida, sem negativação, e você pleiteia ali a indenização por dano moral. Qual é a sua missão? A sua missão é justamente mostrar que, olha, muito embora o entendimento da turma seja nesse sentido X, o entendimento da turma partiu dos pressupostos A, B e C, né? De que jeito? Olha, as circunstâncias foram bem diferentes das circunstâncias que a gente acompanha nesse processo aqui. E aí você vai demonstrar que o seu processo, naquele caso, ele se distancia do entendimento, daquele entendimento consolidado ali da turma, pelos motivos A, B e C. Quais são esses motivos normalmente? Os fatos. E é por isso que eu digo para você se esmerar nos fatos na hora que você vai fazer a sua petição inicial, contestação, recurso, contrarrazões. Por quê? Os fatos é que vão distinguir a sua ação de precedentes que podem te prejudicar, né? Ou o contrário, se o entendimento da turma ele se harmoniza com o que você vai defender lá na sua sustentação, você só precisa demonstrar que o seu caso se encaixa perfeitamente no entendimento, né, nos precedentes que já aconteceram lá naquela turma. Entende? Essa é a sua missão. Essa é a sua missão. Ah, Hugo, mas às vezes a gente vai sustentar em caso perdido. Não é caso perdido se você conseguir demonstrar circunstâncias peculiares que afastam a sua ação, que afastam o seu caso, dos precedentes que estabeleceram aquele entendimento ali consolidado da turma. Ok? Essa aí isso aí é o que eu posso trazer para você de mais precioso nesse sentido aí. Não existe sustentar em caso perdido. Nunca é perdido. Logicamente, tem juízes que não vão te dar uma abertura para você trazer novidade, para você demonstrar que os fatos ali foram mais graves. Quer ver uma coisa? Por exemplo, né, aqui na Bahia, a mera cobrança indevida não gera dano moral. Mas se você mostrar que a cobrança não foi apenas indevida, como foi vexatória, como foi reiterada, aí tem dano moral. Entende que a sua missão é apenas mostrar que, olha, a mera cobrança indevida não gera dano moral. Mas no caso aqui,
eu estou demonstrando que não é mera cobrança indevida. Então, nunca há um caso perdido, tá? Não chegue com essa sensação para sustentar. É óbvio, tem situações em que o juiz não vai te dar muita oportunidade ele não vai te ouvir muito, né? Ele já tem um entendimento tão consolidado ali que você, né, enfim, você não tem muita chance de realmente entregar a sua mensagem para ele, porque ele está com o coração fechado, né? Mas aí, pelo menos, você teve você teve a chance de sustentar pessoalmente, enfim, é sempre uma oportunidade de aprimorar a sua persuasão, a sua oratória. É sempre importante você sustentar também por isso. E, sobretudo, porque existe um estudo que mostra que só pelo fato da pessoa te conhecer, ela te dá mais atenção e te, é, ela acredita mais em você. A verdade é essa, tá? É um estudo científico. Então, o que eu quero dizer é, às vezes você vai estar ali na sustentação oral somente para se manter na vista do juiz. Pode parecer estranho isso, mas perceba que às vezes você está caminhando na rua e aí seu olhar cruza com o olhar de outra pessoa, qualquer pessoa, mas você tem a impressão de que conhece ela. A pessoa está olhando para você e aí você tem a impressão de que você conhece ela. Você vai continuar olhando, porque você pensa, poxa, eu conheço essa pessoa de onde? É algum amigo? É algum conhecido? Meu Deus, enquanto você está nessa dúvida, a pessoa tem a sua atenção. Você já reparou isso? Então, o fato de você se manter frequente nas sustentações orais é importante para que você sempre tenha a atenção do juiz. É louco isso, né? É louco isso, mas eu cansei de ver isso. Eu vi muitas vezes isso. Muitas vezes. O advogado, quando ele chega novo lá, assim, para sustentar e tal, não sei se você já reparou que às vezes o juiz está conversando com outra pessoa, está fazendo outra coisa, está redigindo outro voto, uma petição não, né? Um voto, um acórdão, ele está redigindo alguma coisa enquanto você está ali fazendo a sustentação oral. Mas normalmente, quando ele vê um advogado que já é conhecido, ele para, porque ele se sente mais constrangido, né? Eu não estou dizendo que ele faz isso por mal, não, viu? Por favor, não estou dizendo isso. O juiz, ele tem que fazer mil coisas. Às vezes tem um servidor chamando ele para despachar outro processo. Como eu falei, né, o volume absurdo de processo que se tem hoje, o juiz precisa ser multitarefa, é a verdade, né? Então, mas quando tem um advogado conhecido, opa, fulano vai falar. Se é um advogado conhecido por mentir, enfim, tentar enganar, aí é pior. Mas quando é um advogado que ele sabe, poxa, esse advogado aqui, poxa, quantas vezes eu vi o juiz, não, peraí que doutor fulano vai falar. Às vezes eu do lado do juiz, lá na sessão de julgamento, estou lá do lado dele, discutindo outro processo. Está lá a sustentação rolando, mas tem muita coisa acontecendo, muitos processos, e aí ele chega lá. Aí daqui a pouco vai falar um advogado conhecido. Ele para e começa a prestar atenção, tá? É isso que acontece. Normalmente é isso que acontece. Então, na pior das hipóteses, se você achar que você está indo sustentar, né, num processo perdido já, entenda que isso, no mínimo, vai manter você ali na mente do juiz, né, de um modo que ele vai te dar mais atenção só pelo fato de ele te conhecer. Só pelo fato dele lembrar de você. Então, gente, é isso. Sobre sustentação, né, além disso, o que eu gosto de fazer já chegue na sustentação preparado. Né? Eu já falei para você que você precisa, antes
em todas essas petições, já deixar tudo pronto. Você precisa requerer a sua sustentação, não pode esquecer disso, porque se você não requerer, seu processo vai ser julgado e você não vai nem ver. Você só vai receber a intimação lá com o resultado do julgamento. Não minta e não omita detalhes do juiz que possam parecer que você está querendo influenciar ele de um modo fraudulento, digamos assim. Sempre tente conhecer o entendimento previamente daquela turma, e aí você vai saber se você precisa lutar para diferenciar seu caso de precedentes, né, de questões anteriores, ou se você vai justamente afirmar, ó, é exatamente esse o caso aqui, né, o entendimento da turma já é consolidado nesse sentido, eu só vim aqui para demonstrar isso. Mas a sua missão na sustentação oral é justamente esclarecer, é colaborar com o juiz, tá? É colaborar. Sua sustentação oral, ela precisa ser muito clara, muito objetiva, né, com pontos claros. Leve anotações, é importante, porque na hora você pode, mesmo que você seja experiente, em algum momento você pode ter um branco, tá com a cabeça mais cheia, e aí você não... Então, a primeira coisa é você já saber o entendimento do juiz, saber se você quer convencer ele de que seu caso se amolda a precedentes que te favorecem ou afastar de precedentes que prejudicam a sua tese, né? Basicamente isso. Depois, leva tudo isso anotado. Porque você não pode correr o risco de ter um branco na hora. Isso é muito comum, né? Agora que você vai estar no conforto do seu escritório ou de sua casa, fazendo a sua sustentação, aí é outra história. Você vai poder fazer isso bem mais tranquilamente, vai ter lá suas anotações já prontas, enfim. Mas se você for sustentar, né, se você for se dirigir até a turma, quando tudo isso passar, e vai passar, não deixe de levar anotações, tá? Quando eu falo que fazer sustentação oral é fundamental, né? É realmente indispensável, porque o volume hoje de processos que a gente tem, ele é muito grande, né? Eu já contei para vocês aqui, né, que cada sessão normalmente tem mais de 600 processos e tudo, mas é o momento que você tem de ter a atenção do juiz, sabe? Porque às vezes, não sei se você está presente para esse fato, mas às vezes o juiz ele está ali proferindo o voto, mas ele não conhece tão bem o processo, tá? E não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado com isso. Enfim, é injusto com você, eu sei. Mas o que acontece você acha que dá para um juiz sozinho ler do início ao fim 200 processos por semana? Você não vai querer isso, né? Você não vai acreditar nisso. Então já parta desse pressuposto, né? De que outra pessoa, um assessor, um estagiário até, um juiz leigo, um servidor, enfim, pegou o processo, resumiu, ou folheou, ou fez ele mesmo a decisão, seguindo as orientações do juiz, é claro. Mas foi ele que pegou aquele processo ali do início ao fim, ele sim, o servidor, foi quem resumiu o processo e fez o voto. O juiz depois leu e corrigiu. Mas ele não viu o processo na íntegra. Ele viu o voto. Entende? Faz muita diferença isso. Não sei se isso para você é novidade, né? Mas isso me chocou um pouco. Eu conto que, enfim, né? Depois, quando você conhece por dentro as coisas, você começa a entender e ver que, olha, mas no início eu acreditava, né? Poxa, o juiz vai ler tudo. Mas é impossível. É impossível. Como é que um juiz vai ler? Como é que ele vai ler 200 processos por semana, todas as semanas? Né? Todas as semanas, não para. Né? Tirando as férias dele e o recesso. Não para. Então, é por isso que a sustentação oral é tão importante. Lógico que, nesse caso, atualmente, como a gente sabe que a sustentação oral, ela termina criando um atraso, ela cria um atraso no julgamento da sua ação, aí deixa a sua sustentação para os casos mais importantes e deixa o seu processo ser julgado lá,
sem sustentação, que vai ser mais rápido. Normalmente vai ser mais rápido. Tá? Mas normalmente quando eu falo isso, aí muita gente fala, Hugo, mas eu sou tímido, eu queria fazer sustentação, mas eu não gosto de falar em público, eu fico ansioso, minha mão começa a suar, eu fico sem saber o que dizer, o que falar. Então, assim, eu tenho um exemplo de uma aluna minha, a Solange, né? Semana passada eu publiquei um depoimento dela, ela falando isso, olha, eu jamais teria coragem de requerer sustentação oral. Jamais teria. Mas estou inscrita para fazer a minha primeira sustentação oral. Por quê? Eu mostrei para ela o que é que ela precisava, qual é o caminho que você tem para poder vencer a insegurança também de fazer a sua sustentação. Né? Eu sou um exemplo disso aqui. Eu sou um exemplo porque eu também não gostava de falar em público. Eu jamais gravaria um vídeo. Jamais gravaria um vídeo. E tô aqui falando com você. Né? Tô aqui falando ao vivo com dezenas de pessoas. Por quê? Porque eu acredito em começar pequeno, devagar, e acredito muito que o que eu tenho para falar para você é importante. Acredito muito que o que eu tenho para falar é mais importante do que a timidez que eu tinha, a introspecção que eu tinha. Então, você também pode dar o seu primeiro passo. Se eu pude, você também pode. Tá? E como é que você dá o seu primeiro passo para fazer uma sustentação oral realmente boa, tá? Realmente boa. Primeiro você vai saber o que você tem que dizer, né? Você vai seguir o roteirinho, né? Que é o roteiro básico do seu recurso. Eu vou falar lá no workshop justamente a ordem em que você tem que apresentar as suas razões. Eu não vou falar isso aqui hoje, tá? Vou deixar para o workshop, semana que vem você aguarda, tá? A aula 2 do workshop, eu falo sobre a ordem em que você tem que apresentar as suas razões, tá? E é esse roteiro que você vai ter na hora que você vai sustentar. Logicamente, você tem que perceber que você tem 5 minutos só para falar. Só 5 minutos. Então, isso aí é fundamental que você saiba. Então, como é que você faz? Grava. Vai ser desconfortável, vai ser esquisito, vai ser muito estranho quando você começar a se gravar e se assistir falando. Né? Vai ser desconfortável mesmo. E eu posso falar, porque eu passei por isso. Né? De estar aqui, né? Todo dia gravando vídeo para você. Todo dia eu estou aqui. E era fácil? Para mim não era não. Eu suava frio, ficava nervoso, eu ficava horas trancado no quarto, até ter coragem de ligar de apertar o botão de gravar, sabe? Então, assim, não tem porquê você achar que vai ser fácil, mas dá para fazer, tá? Grava. Uma coisa, vou lançar um desafio aqui para vocês. Grava uma sustentação oral hipotética, pequenininha, publica no Instagram e me marca. Eu vou adorar saber. É @juizadosespeciais no Instagram. Tá? Essa é uma forma que você tem de dar o seu primeiro passo para sustentar. Seu primeiro passo. Né? Isso é muito importante, porque você não pode... eu normalmente, quando eu tenho um processo assim que precisa sustentar, eu chamo outra pessoa para sustentar por mim. Eu pago uma pessoa para sustentar. Tudo bem, você tem o direito de fazer isso. Eu acredito em explorar os talentos. Se você, né, conhece uma pessoa que tem um talento muito maior e você pode, né, contratar essa pessoa, por que não? Né? Por que não? Mas você não precisa viver com essa limitação. Entende? Lá na frente você pode descobrir que você fala muito bem. Você pode descobrir isso e é algo assim, é mágico isso, viu? É mágico isso. E ninguém nasce sabendo, tá? Ninguém nasce sabendo. Quem é pai aí sabe, né? A criança passa quanto tempo só observando, olhando, ouvindo o que você fala até proferir as primeiras palavras.
E de repente, como uma mágica, a criança está falando. Assim, fazendo sentido de tudo. Palavra por palavra, formando frases. Mas ela começou com uma palavra. Ela começou com uma sílaba, na verdade. Você nunca fez sustentação, você não vai pensar que você vai chegar numa sustentação oral e, uau, né? É o Pablo Stolze da sustentação oral. Pablo foi meu professor e eu acho a oratória dele fantástica. Então, assim, mas não sei, eu não conheço a história dele na oratória, mas com certeza ele começou do zero. Todo mundo começou do zero. Todo mundo começou do zero. Se você quiser, a sustentação oral, ela tem a parte técnica, que é o que eu estou falando aqui para você, a parte técnica jurídica, mas a parte de como se portar, de como projetar sua voz, de como se apresentar, de como o que fazer com suas mãos, tudo isso é muito importante também, tá? E o que é que eu sugiro para você? Tem um vídeo no YouTube, no meu canal do YouTube, tem uma live que eu fiz com Valéria. Valéria é fonoaudióloga e ela é especialista, né? E trabalhou muito tempo seguindo, orientando, preparando candidatos para provas orais de concursos jurídicos. E o lance dela é justamente exercício de dicção, de postura, até de como se vestir, tudo isso ela fala, tá? Procura essa live lá, essa live que eu fiz com ela no meu Instagram, desculpe, no meu YouTube, tá bom? E você vai ter essa preparação aí, que é a parte extra, né? Extra jurídica, digamos. Então, assim, se você quer começar, se você não tem processo, começa dessa forma que eu falei aí. Grava uma sustentação oral hipotética, tá? Sem problema nenhum. E aí você vai se preparar e você vai ficar bom a primeira vez, Hugo? Não. Provavelmente a primeira vez que você fizer vai ficar horrível, tá? Você vai odiar, você vai até ficar chateado comigo, tá? Não tem problema. Mas continue fazendo. Continue fazendo. Vai ficar bom, tá? Por quê? E por que é que eu falo de gravar e não de falar no espelho, como todo mundo costuma fazer, né? A gente via até em filme e tal. Porque você vai estar no espelho, você está ao mesmo tempo falando e se avaliando. É impossível você fazer isso, né? Você não é uma máquina. Você precisa sentar na frente do computador, do celular, enfim, falar o que você tem para falar, né? Atento, né, a sua postura, ao que você vai falar, a ordem do que você vai falar, se você vai esquecer alguma coisa, se não vai, enfim, pronto. Gravou. O momento de avaliar é o momento seguinte, tá? É o momento seguinte, quando você vai, de fato, olhar, aqui realmente eu tenho que melhorar isso aqui, que melhorar assado. Depois, gravado, você vai apenas avaliar o que você está falando, ok? Apenas avaliar. Essa é a questão. Você vai conseguir olhar a sua postura, sua voz, se saiu bem, se não saiu bem, se você repetiu muito uma palavra, se você transpareceu insegurança enquanto falava. Tudo isso é fundamental, tá? Tudo isso é fundamental. Mas agora, se você tem algum processo correndo e é um processo mais tranquilo, sustenta nele, né? Depois que você faz essa gravação, que você, né, começa a sustentar hoje, sobretudo agora que é por videoconferência, não tem a mesma tensão de você estar ali com tantas pessoas te olhando, né? A sensação, né, é de você estar falando sozinho para uma câmera, né? Eu comentei isso com Ana Paula semana passada, né? Não é tão tenso, né? Você, por mais que tenha centenas de pessoas te assistindo, né? E no workshop eu costumo falar para milhares de pessoas, a sensação é de que você está conversando com alguém. Você está falando com uma pessoa ali, com uma pessoa só, ou com a câmera, sozinho até. Não é a mesma coisa. Então, aproveite até essa chance aí, se você tiver num estado em que seja mais tranquilo sustentar, assim, do ponto de vista que isso não vai atrasar muito o seu julgamento, por exemplo, né? É porque aqui na Bahia o volume é muito, muito grande.
muito grande, né? São Paulo, Rio também são. Né? Mas em estados menorzinhos, você consegue sustentar aí com tranquilidade. Amigos, eu espero ter contribuído com vocês. Quem topar aí o desafio, né, de gravar a sua sustentação, grave, me marque. Um grande abraço. Tchau, tchau.